Funciona tão bem que bastam 15 empregados na estação para lidar com o esgoto gerado por 2.700.000 pessoas. São 10.000 descargas por segundo. O Tamisa e praticamente todos os demais rios metropolitanos no mundo desenvolvido viram o esgoto sumir de suas águas em apenas meio século. As primeiras cidades verdadeiras surgiram entre 3.000 e 4.000 a.C. no crescente fértil do rio Tigre e no vale do Eufrates, provavelmente devido à grande quantidade de alimentos. Pela primeira vez, nem todos eram obrigados a labutar nos campos. Algumas pessoas podiam se tornar outra coisa: artesão, sacerdote, escriba, mercador. Passados séculos, foram aparecendo dois tipos diferentes de cidades. A cidade natural orgânica normalmente aparece por uma razão específica: a confluência de rotas de comércio, a instalação da corte de um reino ou as margens de uma enseada natural. Daí ela cresce como um ser vivo. A good example of that would be the medieval city, which is a kind of rabbit warren of little streets and squares, and nothing's straight. It doesn't follow a diagram, and yet there's a kind of logic to it. They're often very beautiful, but somehow accidental. You just put it together as you go along. Cities like LA are organic cities too. They're much bigger scale, but those freeways simply are built as you need them. They curve, they twist. There's no obvious logic to it. And like a medieval city, if you don't live there, you immediately get lost. Outro tipo é a cidade planejada. Elas são geralmente construídas por pessoas que têm outros motivos. Um empreendedor imobiliário, um industrial que cria a fila da companhia, um déspota tentando ampliar seus domínios. As cidades planejadas têm um traçado ordenado. Elas são racionais e eficientes. Normalmente crescem com um traçado de uma grade. A Roma Imperial era uma típica cidade em forma de grade. Sua planta foi copiada como se fosse uma forma de biscoito conforme os romanos conquistavam novos territórios e construíam novas cidades. They wanted to landmark very quickly. They wanted the soldiers to be familiar with each city. No matter where you were posted, the cities were identical. There was a square in the middle and two streets, and so it was like an army camp. No matter where it is, it's always the same. Durante o primeiro milênio da era cristã, a Roma Imperial teve um parceiro no Novo Mundo. A cidade abandonada de Teotihuacan fica a 32 quilômetros ao norte da atual cidade do México. Ela é também uma metrópole planejada. It's the first huge urban development in Mesoamerica. Before this city was constructed, there are no huge urban centers. This was the first and the most planified of all. It was very orthogonal, that is, all the streets and buildings were parallel and perpendicular one to another. A cidade foi erigida no lugar em que os Teotihuacans acreditavam ser o centro do universo, onde o tempo teria começado. Era deliberadamente traçada de acordo com os movimentos das estrelas em relação às montanhas no horizonte. Many of the ancient cultures built cities first and foremost for religious reasons, and the plans of the city sometimes represent something about the religious organization. Como os romanos, os planejadores de Teotihuacan compreenderam o que fazia uma cidade funcionar. The ancient designers of the city were not simply architects and designers. They were also urbanists. With great understanding of spatial distribution, they allotted areas for religious, administrative, economic, and all other activities. A população rural migrou em grande número para a nova e glamurosa cidade. Muitos outros foram forçados a trabalhar ali como escravos.
Calcula-se que no auge da sua prosperidade, por volta do ano 500 da era cristã, viviam ali entre 125 mil e 200 mil pessoas. Em algum momento, em 700 depois de Cristo, a primeira grande metrópole do Ocidente faliu completamente. O triunfo levou à tragédia. A imensa necessidade da população por comida e água ultrapassou a capacidade de abastecimento do ambiente natural ao seu redor. Acredita-se que as diferenças étnicas e de classe geraram violência. Uma cidade precisa atender às necessidades de sua população, que estão sempre mudando. Do contrário, ela se consumirá em cinzas. Teotihuacan é um exemplo antigo, mas tem tudo a ver com a realidade atual. Cities are in general very vulnerable settings. I believe we can use Teotihuacan as a micro model of what is happening with Mexico City. Why? Even though their society is very far in time and very different. Erosion, deforestation, overexploitation of water springs, problems of integration of people with different interests, excessive rural-urban migration. These are phenomena that you see in both examples. So I believe that modern Mexicans should use Teotihuacan as an example of what is vulnerable in urban settings, not only to natural hazards, but also to social problems. A superpopulação sempre traz problemas. Na Idade Média, as pequenas e compactas cidades eram caldeirões de pestilência. Doenças como a peste bubônica se espalhavam rapidamente pelas cidades, trazidas pelas pulgas dos ratos. No século XIV, a praga se esparramou pela Europa Ocidental, eliminando metade da população. Os problemas da superpopulação continuaram a afetar dramaticamente a vida nas cidades, especialmente o grande desenvolvimento da Revolução Industrial. Como nunca antes, as fábricas pipocavam e bandos de trabalhadores corriam para a cidade. As cidades brotavam primeiro na Inglaterra, depois no resto da Europa e finalmente na América. Imigrantes escorriam através do Atlântico, chegando às dezenas de milhares à procura de trabalho na terra das oportunidades. Nunca antes os movimentos de imigração atingiram essa escala. A Revolução Industrial pode ter refeito as grandes cidades na Europa, mas na América ela criou a paisagem urbana. Em meio século, os Estados Unidos se tornaram o país mais urbanizado do mundo. American cities are not shaped by kings or emperors, or largely not even by great city planners. They're really shaped by individuals, by developers, by people doing things on a small scale. And it all kind of comes together, and what comes out of it, which is often a surprise, is an expression in some way of all these forces. So in that sense, they're very much the shapes of democracy. A grande transformação que aconteceu em seguida nas cidades americanas deixou muita gente com torcicolo. A Revolução Industrial tinha produzido duas invenções: vigas de aço mais leves e mais fortes e os elevadores, o que tornou possíveis os arranha-céus. Essa foi uma obra de grandes empreendedores. O primeiro arranha-céu moderno foi o edifício New York's Woolworth, construído em 1913. Ele tinha 58 andares que o elevavam a quase 200 metros de altura, 30 metros além de qualquer prédio da época. Chicago e Nova York competiam por edifícios cada vez mais altos.